querido. É uma alegria ter você aqui nesse vídeo, na nossa EBD, nesse domingo ao qual o Senhor preparou para nós, para que nós pudéssemos estar assim, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Nessa manhã eu gostaria de convidar os irmãos para estarmos abrindo as nossas Bíblias em Mateus 6. Estaremos lendo dos versículos 5 ao versículo 8. Versículo 5 ao versículo 8 de Mateus 6. E na lição de hoje, nós estaremos tratando sobre um importantíssimo exercício espiritual que é a oração. E para tanto, na palavra do Senhor assim nos diz que: "E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tens necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, não vos assemelheis aos hipócritas." Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra lida nessa manhã e que possamos ser transformados, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a tua palavra seja transformadora em nosso meio e que nós possamos assim aprender e crescer conforme o Senhor assim tem deixado para cada um de nós. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém e amém. Esse capítulo 6 de Mateus, ele já é intrigante, porque ele começa, ele já inicia ali no seu comecinho, no capítulo primeiro, no versículo 1, ele vai falar sobre a questão da prática da justiça. É importante entender todo esse arcabouço para que nós possamos entender o que Jesus está falando aqui acerca dessa oração, mas por que, como que eu devo orar, como que eu não devo, a maneira que Jesus começa, ele já começa falando sobre o como eu não devo fazer. Como eu não devo fazer, que é ficar se mostrando. Quantos aqueles que gostam de, faz uma oração bonita, às vezes demais, porém, sem raiz, sem fundamento, e isso que é o Senhor está nos chamando a atenção, porque para tais ele os classificou como hipócritas, porque gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, ou seja, gostam de estar em evidência, gostam de estar se mostrando também nos cantos das praças, ou seja, era uma prática religiosa. O que Jesus está falando aqui é claramente contra essas práticas erradas ou contra a religiosidade. É uma religiosidade exacerbada que realmente atrapalha essa comunhão. Então, nessa lição, o que nós estaremos? Tratando a importância desse exercício espiritual que é a oração. A oração ela é fundamental. E quando a gente fala sobre essa advertência que o Senhor Jesus traz aqui no início, ela não é contra a oração. Não é uma advertência contra a oração. Devemos sim orar. Também não é uma advertência contra o jejum, não é uma advertência contra o dar esmolas, que é o que vem tratando aqui entre a parte da justiça e a oração. No versículo 2 você vai ver aí, pode acompanhar na sua palavra, na sua Bíblia, que no versículo 2 ao versículo 4 ele vai mostrar a questão da prática da esmola. Então não é contra essas práticas que Jesus está falando, não é contra a oração, não é contra jejum, também não é contra dar esmola. Ou seja, não tem nada a ver contra as disciplinas espirituais. O que está sendo tratado aqui de fato é contra a falta de humildade e aquele orgulho, aquele encher o peito e ficar ali, é um artista praticamente, para que esse tipo de comportamento não manche um ato que deveria ser íntegro e sincero. Um momento de você
com Deus, um seu momento pessoal com o Senhor. Então, portanto, essas críticas, elas são contra a forma, contra a posição, a postura errada da oração. E é para tais posturas erradas, o próprio versículo 5 já declara que, em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Ou seja, para esse tipo de louvor pessoal, a recompensa já foi dada. O que Jesus quis nos mostrar é aqui também o grande valor da oração individual. Não estou aqui falando contra a oração nas igrejas, as orações nos montes, as orações coletivas. Não é isso. O que está retratando aqui é a importância da oração individual. Também da oração individual. Em específico, estamos tratando desse assunto. Oração individual, e ela tem um valor imensurável. E Jesus mostra aqui que o efeito da oração, o efeito desse tipo de oração, é para que nós possamos admirar a beleza de Deus, nos alegrarmos por sermos sua propriedade. O próprio Jesus, lá em Mateus 14, 23, nos dá esse exemplo. Lá em Mateus 14, 23, o Senhor Jesus deixa os seus discípulos, sobe ao monte para ter um momento a sós com o Pai. É desse tipo de relacionamento que eu estou querendo me referir. Não contra o momento de orar com os irmãos. Precisamos um momento de orar com os irmãos, sim. Mas nesse momento, o que ele está nos ensinando é estarmos a sós com o Pai. Há um momento de estarmos a sós com o Pai que vai além da postura de oração em público e que vai além da postura de orações para simplesmente mostrar aos outros. Mas agora eu te pergunto, quanto tempo ou qual o tempo, que tempo você tem separado para Deus? Nessa tua agenda de correria do dia a dia, como é que está? Como você sinalizou lá, em qual horário Deus está anotado na tua agenda? Eu sei que no nosso dia a dia, a nossa demanda é muito grande. É uma demanda cada vez mais intensa e realmente a falta de tempo, a agenda, a gente quer que o dia tenha mais de 24 horas para a gente conseguir administrar tudo aquilo que precisamos fazer. Mas em meio à sua agenda lotada, às suas mesas cheias de afazeres, a gente tem que arrumar um tempo para que o Senhor, e o nosso momento de oração com Ele, seja uma das questões primordiais. Talvez tirar um pouquinho do tempo das mídias sociais, talvez tirar aquele joguinho, né? Os joguinhos de celular que tiram o nosso tempo, as mídias sociais que também roubam o nosso tempo. Somos assaltados diariamente pelo tempo que a gente gasta no WhatsApp e outras tantas distrações que roubam o nosso tempo e que realmente não nos permitem sequer um tempinho na agenda para que possamos entrar no nosso quarto em oração com o Pai. E como tem sido distribuída a sua agenda? Gosto de reforçar para que a gente frise bastante essa questão da agenda. Por quê? Porque o Senhor Jesus e o nosso momento a sós com o Pai precisa estar registrado na nossa agenda. Como tem sido a distribuição da sua agenda? Como você tem organizado, distribuído a sua agenda? É muito importante que o cristão tenha o seu momento a sós com Deus. É muito importante. Portanto, irmão, cria o seu hábito. É um hábito. É difícil, não é fácil. É um exercício. Nós falamos que é um exercício espiritual. E todo exercício requer que nós nos esforcemos, nós perseveremos, porque é complicado. Quando nós olhamos para a agenda, que olhamos que só tem 24 horas, parece que bate um desespero e começa, joga esse tempo aqui, esse ali, e na nossa agenda muitas vezes esquecemos de reservar esse tempo de oração com o Pai. Porque se olharmos bem, a oração ela nos arremessa a uma fronteira espiritual. Ela nos arremessa para essa fronteira. É como se fosse uma pesquisa original num território inexplorado. É uma pesquisa original num território inexplorado. E a meditação
ela nos introduz na vida interior. Quando paramos para meditar, nós somos introduzidos em nossa própria vida interior. O Salmo 1 diz a importância de nós estarmos meditando na palavra dia e noite, ou seja, sermos arremessados para nós mesmos, confrontados pela palavra. Portanto, invista tempo naquilo que é essencial. Gastamos tempo com muitas coisas periféricas e naquilo que é essencial. Geralmente passa despercebido e não conseguimos organizar a nossa agenda. Mas não basta apenas eu ter o meu momento com Deus, mas eu também preciso me preocupar com a que consciência eu tenho daquilo que me vê. Aquele que está me vendo, qual é a consciência que eu tenho disso? Será que é para que eu me vanglorie? Será que os meus momentos com Deus é para que os outros enxerguem em mim algo diferente, uma pessoa que é um varão de oração, uma varoa de oração, é um servo, é uma serva? Será que é só para isso? Não, no quarto, a principal disciplina é levar a nossa mente e o nosso sentimento em um verdadeiro encontro com o Senhor. Portanto, todas essas questões periféricas, todas essas questões que não envolvem aquilo que está relacionado diretamente entre eu e Deus, elas não entram nesse ambiente. No quarto, a principal disciplina é levar a nossa mente e o nosso sentimento a um verdadeiro encontro com o Senhor. Assim como diz lá em Oséias 6,3, o nosso desejo ele precisa ser conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer e prosseguir. Por isso que é uma constância. Eu não posso parar no primeiro ato. Eu entrei para orar e no primeiro momento eu não consegui. Ok? Dormir como os discípulos do Senhor. O Senhor os convocou para orar e eles foram e dormiram. Às vezes a gente vai orar e em função da nossa agenda não está tão bem estruturada, nós acabamos dormindo e perdendo talvez a oportunidade de prosseguir em conhecer ao Senhor. Neste momento de intimidade com o Senhor, nós devemos compreender a santidade de Deus, compreender a sua glória, compreender a sua soberania, mas também no momento de intimidade com Deus, nós precisamos estar com um espírito de confissão, de fazer parte nesse momento. O espírito tem que estar contrito, porque assim como o profeta Isaías declara, simplesmente ele declara, ai de mim, porque ele reconhece as suas limitações, as suas falhas, e também nesse momento de intimidade com o Senhor, nós precisamos reconhecer as nossas falhas e confessar ao Senhor. Devemos literalmente nos derramar na presença do nosso Deus. Uma outra questão importante é que devemos nos diferenciar dos pagãos. Como eu disse lá no início, aqui ele mostra um padrão que não devemos seguir. Como não devemos seguir? Porque os hipócritas, eles têm todo um gestual, eles têm todo um ritual, têm todo um procedimento ao qual nós devemos nos diferenciar. Porque eles aqui, inclusive, fazem vãs repetições. Aqui no versículo 7 vai falar que orando não useis de vãs repetições. Essas vãs repetições, elas eram a maneira pagã de forçar deuses a conceder favores que estavam em voga com os adoradores de Baal. Ou seja, lá em 1 Reis, capítulo 18, de 26 a 28, vai falar exatamente sobre essa questão da insistência que levaram a metade até o meio-dia ali, insistentemente fazendo as suas petições. Aí no versículo 27 para 28, entra Elias e começa a tirar um sarro deles. Tira literalmente um sarro, dizendo que é para aqueles adoradores que o Deus dele devia estar dormindo, devia estar meditando, devia estar viajando e por aí. E é bem interessante porque as vãs repetições não surtiram efeito.
não surtem efeito porque elas não são conforme aquilo que o Senhor ordena. Não estou dizendo aqui, amados, que aqui não está dizendo acerca da repetição. Assim, repetição no sentido de pedir uma, duas vezes, três vezes. Aqui é um sentido de repetição vã. A repetição, o próprio Senhor Jesus repetiu 3 vezes. Se olharmos lá no Mateus 26, de 39 a 34, que o próprio Senhor Jesus fala ao Pai que, se possível, afaste de mim esse cálice. Se possível, afaste de mim esse cálice. Mas a vã repetição, como eu falei, era uma maneira pagã de forçar os deuses. É como se fosse na marra, na imposição, pela força. E não é por aí. Com Deus não é assim. Porque Deus sabe tudo que nós necessitamos, assim como lemos aqui no versículo 8. Ele sabe tudo que necessitamos. Portanto, Ele deseja que em nosso exercício da oração nós encontremos nele profunda paz. C.S. Lewis, ele vai dizer que as nossas orações, elas não mudam Deus, mas mudam a nós próprios. Por isso é importante estarmos alinhando as nossas vontades, as vontades do Senhor, porque as vontades do Senhor, elas são melhores que as nossas. Outra pergunta que eu gostaria de deixar aqui é: que encontro eu deixo que Ele tenha comigo? Eu entro no meu quarto para ter um encontro com o Senhor, mas qual tipo de encontro eu permito ou que encontro eu deixo que Ele tenha comigo? Interessante uma frase do João da Cruz que diz que se um homem não conseguir encontrar Deus no silêncio do seu quarto, não o encontrará em lugar nenhum do mundo. Se um homem não encontrar Deus no silêncio do seu quarto, ele não vai encontrar em lugar nenhum do mundo. Portanto, a nossa busca em oração é importantíssima. A nossa busca individual em oração é importantíssima. Certa vez um pastor falou que perguntaram a ele se era fácil para ele estar orando. E ele disse que não. O pastor falou: não é fácil para mim, meu irmão. É um desafio todo dia. É um desafio diário. Porque é um exercício complicado, porque quando a gente olha para a agenda, o dia está cheio de afazeres, muitas coisas para resolver e acaba que não é fácil. Mas perguntou, né, o rapaz, novamente, um entrevistador, perguntou para o pastor: mas então como que você faz? Ele falou: eu paro e oro. Eu paro e oro. Ah, mas eu paro e oro. Eu tenho os meus afazeres, mas o Senhor precisa estar na minha agenda. E assim como esse pastor falou, serve para mim e serve para você, que está me ouvindo aqui nesse vídeo. Precisamos parar e orar, porque é nesse encontro individual com o Senhor que nós precisamos ser examinados pelo scanner do Altíssimo. Nós precisamos ser examinados. Por que eu estou falando isso? Porque nós, assim como o salmista disse, sonda-me, ó Deus, sonda-me. Eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso clamar para que Ele me permita olhar com o olhar dEle. Permita que os nossos olhos sejam os olhos do Senhor, porque só assim a gente vai entender e conseguir compreender aquilo que há em nós, sem máscara, aquilo que há em nós. Sonda-me, ó Deus, porque quando nós nos olhamos fazendo uma autoanálise, nós geralmente encontramos naquelas entrevistas muitas qualidades ou muitos defeitos, né? Cada um com a sua particularidade. Uns vão olhar para dentro de si e vão falar: nossa, mas eu sou muito autêntico, eu sou muito... Né? E outros vão olhar e vão falar assim: não, mas eu sou muito perfeccionista, eu sou muito... E começamos a olhar nessa análise humana. E não é esse tipo de análise. Sonda-me, sonda-me, Senhor. É esse olhar do Senhor que nós precisamos para que realmente possamos nos conhecer por inteiro, sem máscara, sem aparências que não são literalmente aquilo que somos.
né? Sem maquiagem, aquelas maquiagens que embelezam, sem essas maquiagens, para que realmente nós possamos reconhecer a nós mesmos. E que o Senhor também nos ensine a mudar as coisas feias que há em nós. Por que precisa ser sem essas máscaras, sem a maquiagem? Para que as coisas feias que há em nós, o Senhor nos ajude a transformá-las e que elas sejam semelhantes ao Senhor Jesus, aos padrões do Senhor Jesus, às qualidades do Senhor Jesus. Porque só Ele, apenas Jesus, pode transformar as coisas más, as coisas feias que há dentro de nós. Mas que entendimento eu tenho do amanhã? Pensando nessas questões de transformação, que entendimento eu tenho do amanhã? O que acontece depois que eu saio desse meu momento com Deus? Só quem investe tempo no quarto a sós com Deus pode encontrar discernimento para entender o amanhã. Não é fácil. Buscar a paz em meio a tantas perturbações, principalmente nesses momentos de pandemia. O que eu posso esperar para amanhã? Qual é a minha esperança? A minha esperança é o Senhor. A sua esperança precisa ser o Senhor. E só quem investe tempo no quarto a sós com Deus pode encontrar esse tipo de resposta. Com o espírito de humildade, devemos buscar ao Senhor e compreender acerca de como devemos proceder ao sair dali. Não podemos entrar como os hipócritas, com soberba, com o nariz empinado. Muito pelo contrário, precisamos estar com o nosso espírito de humildade. Humildade. Para que realmente busquemos ao Senhor nesse momento a sós com Ele e que quando sairmos do nosso momento a só, quando sairmos daquele quarto, possamos realmente ser transformados e compreendermos qual o próximo passo, como eu devo proceder. Quem esteve no quarto com Ele, jamais sai do mesmo modo. Quem esteve nesse momento de intimidade com o Senhor, de proximidade, de união, de maneira nenhuma sai da mesma maneira. E ao sair do quarto, nós precisamos saber sobre a vontade daquele que nos vê. Aqui no versículo, vem trazer exatamente esse versículo 6. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ou seja, ao sairmos do quarto, aquele que nos vê, nós precisamos saber a vontade daquele que nos vê e por isso ele conhece as nossas decisões, conhece o nosso comportamento, conhece os nossos sonhos, conhece o nosso namoro, conhece os nossos estudos. E se tratando de estudos, abrindo um parêntese, é importante falar com você, jovem, cuidado, cuidado. Crie raízes no Senhor. Estabeleça na tua agenda um tempo específico para estar junto do Pai, orando e clamando para que os seus estudos, no avançar do conhecimento, você não se afaste daquele que te capacita, daquele que te dá todo o vigor para perseverar, continuar caminhando no conhecimento, para que o nome dele seja exaltado e que possamos compreender que os planos de Deus, eles são mais elevados que os nossos. Usando qual for o artifício, os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Conclua esse estudo, eu vou concluir o estudo, já caminhando aqui para o final, afirmando que só quem sabe reservar tempo para estar a sós com Deus pode encontrar discernimento para o viver diário. Valorize a importância do relacionamento com Deus. Não deixe passar a sua agenda sem que o seu encontro com o Senhor esteja anotado. Invista mais na oração. Ah, mas eu já oro. Amém, irmão. Amém. Mas aqueles que não têm esse hábito, não têm esse costume de estar orando diariamente, crie esse hábito. Crie esse hábito. Para que assim você tenha mais intimidade com o Senhor. E volto a falar, não é fácil. Todo exercício
demanda muita disposição, não é isso? Já parou para analisar? Às vezes você tem uma esteira em casa ou tem aquele pezinho, né, para ficar lá exercitando e você simplesmente deixa ele lá no cantinho. A esteira serve como cabide, não é isso? A esteira serve como cabide e serve bem, sei disso. Mas que a gente não perca tempo, não desperdice a oportunidade de estar se achegando ao Pai. Valorize esses momentos. E para finalizar, eu queria compartilhar com os irmãos aqui e amigos uma frase que eu achei bem interessante do Tozer, que ele diz que ore e continue orando até começar a orar de verdade. Ah, mas como assim eu comecei a orar de mentira? Não, não é isso. Ore para que saia de você. É como se fosse, imagine a cena agora comigo, tenta imaginar comigo a ideia do entrar no mar. Quando entramos no mar, a água começa no pé, começa nos pés, e à medida que nós vamos entrando, a água vai subindo na canela, no joelho, cintura, nos ombros, até que nós ficamos totalmente submersos. Nesse tipo de intensidade, nesse tipo de intimidade que a nossa oração precisa chegar. Por isso nós devemos orar e continuar orando até que a nossa oração seja de verdade. Assim eu encerro essa lição e que nós possamos, a partir de hoje, a partir dessa lição, intensificar o nosso relacionamento com o Senhor através da oração e que nós possamos, sim, abrir o nosso coração, nos derramar diante do Senhor, sem máscara, simplesmente confessando a Ele todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados e clamando ao Senhor para que Ele venha realmente sondar os nossos corações e nos transformar de dia após dia, de glória em glória. Um abraço, fique com Deus e até breve.